Amém? Mais uma terça. Vamos achar aqui o lado aí. Não é verdade? Ai, ai. Fala pra ele assim, você é um vencedor, não é? Abençoou. Dias como hoje. Eu já contei essa história. Chove, sabe? E ele estava pregando. Um dia em que ligaram para ele. O motivo não podia ir. Aonde tinha. Ele foi em obediência. Tempo. E daí, quando ele faz muitos anos, relembrou o dia em que ele estava pregando naquela igrejinha, o dia em que ele obedeceu, né, e decidiu ir fazer, ele relembrou esse dia e Deus, por obediência ao dia que você está. Mas com certeza o nosso sacrifício custou. Eu vou ler Salmo 124. Amém? Podemos ler? Seguinte. Amém. Tivesse sido, os homens se levantaram contra nós. Então eles teriam nos cobertos nossa alma. Então as águas orgulhosas seus dentes. A nossa alma escapou como o laço quebrou-se e nós está no Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, pedimos a Deus que o Senhor fala conosco, Senhor, através da sua que eu possa mensagem. Nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Ele é um salmo de canção de agradecimento
em gratidão a livramento esse povo. Ele foi rei de Israel, foi um grande guerreiro e durante batalhas ele passou por. Ela é uma canção por tudo aquilo que por todo as boas ações, os grandes feitos que Deus havia e Davi governava. E Israel passava feitos que Deus fez pelo seu povo, não é verdade? Ela está recheada do povo do Egito, os grandes fez para o povo de Israel a batalha de Jericó. Temos quando Gideão venceu 200 homens, pediu, né, para que o povo uns aos outros sem série de outras que ouvimos falar que. Por que eu estou relembrando essas histórias? Qual o motivo pelo qual eu estou falando delas? É porque é muito pelos grandes coisas que ele realizou. Mas por vezes nós o tema da mensagem todos nós vamos ler. Nós somos gratos por isso. Geralmente por grandes coisas, realmente, às vezes por que Deus fez nas nossas vidas, às vezes estamos aqui hoje. Deus é porque em algum momento da nossa vida algo que nesse momento, principalmente num dia gelado como hoje, não é verdade? E foi nós estávamos que agora eu tenho duas de novo e uma das e o pelo gente parece uma coisa simples, eu não sei pelas outras, mas como é de e ter que falar, ai, você é grato a Deus por quê? Pela casa, agradeceu alguma coisa. Mas uma das coisas que me chamou a atenção lá é pelo que tanto eu nas grandes coisas, mas às vezes a gente não se dá conta e levantar. A gente até agradece pelo costume, por uma forma, por uma tradição, porque você sabe que quando você senta na mesa,
porque realmente você está agradecido por isso. E verdadeiramente é gratidão. Eu em favor de outro recebido. Então, ou seja, nós geralmente porque nós reconhecemos elas, porque ela requer uma ação minha, ou seja, eu preciso receber algo para que haja gratidão na minha vida. E eu comecei a perceber que gratidão, eu percebi, como é difícil, por vezes, a gente nomear a gratidão. A gratidão ela é muito semelhante à confissão de pecados. Por quê? Porque é muito difícil nós nomearmos pecados, não é verdade? Geralmente, quando a gente está orando, quando a gente vai pedir perdão pelos nossos pecados, a gente fala assim: Deus, nos perdoe, perdoe todos os meus pecados. Perdoe por tudo que eu fiz. E a mesma coisa, às vezes, a gente age com gratidão. A gente fala assim: ai, Senhor, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te dou graças por todas as realizações. Mas a gente não nomeia, assim como o pecado. Para que haja confissão de pecados, eu preciso ter reconhecimento que eu pequei, não é verdade? Quais pecados? Por todos os meus pecados, quais? Como vai haver arrependimento se eu não dizer? Eu preciso falar para Deus: Deus, me perdoe porque eu sou mentiroso, porque eu contei, porque eu menti. Me perdoe porque eu tenho sido egoísta, porque eu tenho sido orgulhoso, porque eu tenho sido desonesto. Eu preciso nomear os meus pecados. A mesma coisa nós temos que fazer com a gratidão. Nós precisamos reconhecer a ação de Deus na nossa vida para que verdadeiramente a gente possa ser grato, para que a gratidão ela seja genuína. Então eu preciso agradecer a Deus, mas eu preciso agradecer a Deus pela minha saúde. Eu preciso agradecer a Deus pela casa onde eu moro. Eu preciso agradecer a Deus, pela restauração da minha família. Eu preciso agradecer por tantas coisas na qual Deus age, porque a ação de Deus nas nossas vidas, ela é constante, ela é a todo tempo. E esse é o motivo pelo qual nós temos que ser gratos também a todo tempo. Mas não uma gratidão simplesmente por tradição, porque eu preciso agradecer a Deus, mas uma gratidão que realmente reconhece que Deus está agindo na sua vida, que Deus está trabalhando a meu favor. E eu coloquei aqui alguns tópicos, vamos dizer assim, que nos demonstra o motivo pelo qual, por vezes, nós somos ingratos e nem sequer percebemos o motivo pelo qual nós somos ingratos, Às vezes a gente não nota isso. E o primeiro motivo que me levou a analisar a nossa forma de ingratidão foi olhar somente para o passado. Quando nós focamos somente no passado, quando nós olhamos somente para o passado, nós, por vezes, passamos a ser ingratos. Por quê? Porque nós não damos conta das coisas que Deus está fazendo no presente. Muitas pessoas, elas ficam focadas nas ações de Deus passadas, que geralmente são grandes ações, porque o mover de Deus no início da nossa conversão, tudo que é primeiro na nossa vida torna-se importante. Então, o primeiro toque de Deus na sua vida foi importante. A primeira vez que você viu a ação de Deus, tudo isso que o primeiro retiro que você foi, o seu primeiro encontro com Deus. Há tantos momentos que aconteceram no nosso passado, na nossa vida, que nos levam a valorizar esse grande feito de Deus. Às vezes Deus te tirou de uma situação complicada, de um vício, ou de repente, você estava doente e Deus trouxe uma cura. Então, é normal a gente relembrar os feitos de Deus no passado. E não é errado relembrar, mas focar somente nas coisas que Deus fez na nossa vida
faz muitas vezes que nós sejamos ingratos, porque a gente não consegue ver as coisas da qual Deus está fazendo. Então, né, eu ouvi uma pessoa esses tempos falando, e era uma pessoa de um certo tempo de igreja, já, né, com um bom tempo de igreja, e alguém que era novo. E a pessoa estava vivendo ali um momento, estava passando, estava num local assim, eu não lembro se era um retiro, o que era, mas ela estava vivendo um momento ali e ela estava, né, adorando aquele momento. E a pessoa chegou para ela e jogou um balde de água fria assim nela, falou assim: não, mas eu já vivi tudo isso que você está vivendo. Eu já passei por tudo isso. Bom mesmo era naquele tempo. Bom mesmo era quando as coisas aconteciam na minha época. Como se o Deus do passado não fosse o mesmo Deus do futuro. Não fosse o Deus do presente. Né? Então, assim, todas as coisas que Deus faz, independente do tempo, elas são importantes. Mas, às vezes, a gente fica tão apegado ao passado. A gente fica tão apegado às coisas que Deus fez, que nós deixamos de desfrutar do presente. E, principalmente, não depositamos as nossas expectativas no futuro. Então, quando a gente olha somente para o passado, às vezes isso nos torna ingrato. Às vezes isso faz com que a gente, sem perceber, não tenha uma gratidão genuína. Porque a gente fica vivendo apenas de coisas que já aconteceu, apenas de momentos. Ih, fui eu que desliguei. Ai, foi mal. A gente fica vivendo os momentos, né, se apegando a coisas e deixa de desfrutar do que Deus tem para nós hoje, para o que Deus tem ainda para as nossas vidas. Amém? Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó. Nós não seremos verdadeiramente gratos se não crermos que o Senhor tem hoje para as nossas vidas é ainda melhor do que o que Ele já nos deu. Então, Deus, Ele sempre nos traz novidade de vida. O que Deus tem para nós hoje, o que Deus tem para nós no futuro, pode e vai ser ainda melhor do que os momentos que você já viveu. Então, nós não podemos pensar que nós já vivemos tudo de Deus, que nós já recebemos todas as bênçãos possíveis, né? Que o trabalhar de Deus na nossa vida, ele já aconteceu. Pelo contrário, nós temos que crer que o que Ele vai fazer conosco ainda é ainda melhor do que o que Ele já fez. Amém? Segundo ponto, que às vezes nos torna ingratos, é olhar somente para o futuro. Quando nós olhamos somente para o futuro, não há nada de errado em olhar para o futuro, né? Em ter sonhos, em ter planos, não há nada de errado. Mas quando nós depositamos as nossas esperanças, quando nós depositamos as nossas expectativas somente no futuro, isso faz com que a gente não veja as coisas que Deus está fazendo no presente. Por quê? Porque as nossas expectativas futuras, os nossos planos futuros, eles ainda não aconteceram. Eles ainda, né, estão por vir. Pode ser que talvez eles nem venham a acontecer. Isso nos torna insatisfeitos. Por quê? Porque a gente nunca recebeu aquilo que ainda quer, que deseja. Por quê? Porque ainda está por acontecer. Então, quando a gente vive somente das expectativas do futuro, quando a gente acha que Deus vai fazer, não, porque Deus vai fazer, porque Deus vai prover, porque Deus faz com que, da mesma maneira, a gente menospreze, com que a gente desvalorize o presente. E o que Deus está fazendo? Não é importante? A ação de Deus hoje, ela é menos importante do que a ação de Deus futura? Não. Então, quando a gente olha para o futuro, quando a gente deposita as nossas expectativas somente naquilo que Deus ainda vai acontecer, por vezes nós nos frustramos. Por vezes nós, né, nos sentimos angustiados, por vezes nós nos sentimos ansiosos e principalmente insatisfeitos, porque as nossas expectativas, elas sempre estão além daquilo que Deus já fez.
E a gente não consegue valorizar verdadeiramente aquilo que Deus já fez e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, focar somente no futuro, somente naquilo que Deus vai fazer, também não é um bom recurso para que nós sejamos gratos. Isso também dificulta nós vivermos em gratidão a Deus. Quando eu coloquei aqui, nós não conseguimos nos alegrar com o hoje, porque tudo o que desejamos é o amanhã. Quem foca somente no futuro está sempre insatisfeito, porque só vê o que Deus ainda não fez. Então, nós focamos somente naquilo que Deus não fez. E isso faz com que nós não consigamos ser gratos, faz com que no nosso coração não gere uma gratidão verdadeira, não gere uma gratidão genuína. E aí, então, às vezes nós nos enganamos achando que realmente somos gratos e na verdade não. Na verdade, nós somos ingratos, porque não valorizamos as coisas que Deus tem feito. Terceiro ponto que faz com que às vezes nós nos tornemos ingratos é viver somente no presente. Quando nós vivemos somente no presente, por vezes nós nos esquecemos do passado e a gente não almeja planos futuros. Se você vive somente no presente, no basta cada dia o seu mal, isso também faz com que nós, por vezes, sejamos ingratos. Por quê? Porque nem sempre o presente, ele é um momento bom. Nem sempre o hoje, o momento que nós estamos vivendo hoje, é agradável. Nem sempre o dia de hoje é o melhor dia da nossa vida. Então, se nós vivemos somente no hoje, se a gente foca o nosso olhar, ele está somente no presente, ele está somente no que Deus está fazendo, isso também pode fazer com que a gente seja ingrato. Por quê? Porque talvez o hoje, na sua vida, esteja uma desgraça. Talvez os acontecimentos de hoje estejam... Talvez o hoje seja o pior momento que você já viveu. E como? Como que você vai ser grato a Deus por um momento de dificuldade? Como você vai ser grato por esse momento que você está passando? Oi? Às vezes você olha para Deus e pergunta, Deus, você não está vendo o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo, Deus? Olha a situação que eu estou passando. Então, quando a gente não olha para as coisas que Deus fez, para os benefícios que Deus já nos deu, pelos presentes que ganhamos de Deus, e quando a gente também não tem uma expectativa de que dias melhores virão, de que a ação de Deus, de que isso tudo vai passar, que desse momento difícil você vai sair, quando você não consegue depositar, ver na sua expectativa num futuro melhor, isso também faz com que você seja ingrato, porque nem sempre o dia de hoje é bom, nem sempre o hoje ele é bom. Paulo ele nos ensina em Romanos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, ou seja, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O que Paulo ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, independente do momento, independente da situação, tudo que acontece na nossa vida hoje, ela é para o nosso bem. E às vezes é tão difícil a gente acreditar. Sabe num momento em que eu sempre penso nesse versículo? Quando morre alguém. Toda vez que morre alguém, esse versículo me vem à mente. Todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu falo assim, ai Deus, como que uma morte pode ser boa? Como que uma morte pode me trazer benefício? Como que, toda vez que alguém, um ente querido meu morre, alguém conhecido morre,
esse é um dos versículos que vem na minha mente. Como é difícil ser grato. Como é difícil crer que todas as coisas, elas cooperam para o meu bem, mesmo que elas sejam ruins. E como nós temos essa certeza? Como nós acreditamos nesse versículo? O que nos leva a crer nesse versículo? É quando Paulo diz que nós fomos chamados. Por quê? Porque se você está aqui hoje, meu irmão, você foi chamado por Deus. E se você foi chamado por Deus, você tem um propósito específico no reino. Então, Deus, Ele te chamou para um propósito. Deus, Ele tem algo específico para a sua vida, né, para que você venha a servir no reino de Deus. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que Deus tem um plano para as nossas vidas, quando a gente entende que Deus, Ele projetou algo para nós, fica mais fácil ser grato. Fica mais fácil superar os momentos difíceis. Fica mais fácil passar por eles. Por quê? Porque eu sei que o momento de hoje, que o dia de hoje, ele faz parte de um processo. Porque o processo, né, o plano todo, ele envolve o meu passado, ele envolve o meu presente e ele também envolve o meu futuro. Então, por pior que tenha sido o meu passado, eu tenho um presente e eu tenho um futuro para ser vivido. Por melhor que tenha sido o meu passado, eu ainda tenho um presente e um futuro para viver. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele tem um plano total para as nossas vidas. E que essas 3 fases, elas vão fazer parte, elas são parte, na verdade, de um plano maior, de algo que o Senhor projetou para nós. Quando nós entendemos que nós temos um propósito, quando a gente consegue entender isso, nós conseguimos passar pelas dificuldades. A gente consegue superar as dificuldades e consegue ser grato pelo momento difícil. Você consegue ser grato pelo momento ruim, porque você vê o momento ruim como um aprendizado. Você vê o momento ruim como algo que vai fazer você amadurecer, como algo que vai fazer você crescer. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Tiago sempre fala, Tiago Brunet, ele sempre fala que os momentos ruins, eles são inevitáveis, mas você é quem escolhe se vai sofrer ou se vai crescer. Então, nós é quem escolhemos, e quando a gente consegue entender isso, nós conseguimos ser gratos. Conseguimos ser gratos pela dificuldade, conseguimos ser gratos nos momentos de escassez. Sempre, né, eu falo que a gente não pode não gostar da Bíblia, né? Mas tem umas partes da Bíblia que eu não gosto. E uma delas é o versículo que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Porque toda vez que eu vejo alguém pregar esse versículo, só prega do lado bom. Não prega o versículo de cima. Não fala do versículo de cima. E quando Paulo diz que tudo posso naquilo que me for... Quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode todas as coisas. No versículo de cima ele fala assim: eu sei o que é sentir fome, e eu sei o que é ter em abundância. Então, Paulo está falando que ele consegue viver em todos os momentos e em todas as situações. Mas geralmente a gente usa esse versículo só para o lado bom. A gente acaba ignorando o lado mal. E esse é o motivo pelo qual geralmente eu não gosto de ouvir pregação que fale sobre ele. Mas é justamente aqui. Momentos difíceis, eles vão acontecer nas nossas vidas. Momentos difíceis, eles são inevitáveis, na verdade. Mas nós precisamos entender que eles fazem parte de um plano maior, de algo maior que Deus tem. Quando nós estamos sofrendo, nós estamos aprendendo. Deus está nos edificando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos tornando melhor. E os momentos difíceis, há 2 motivos, né, para que os momentos difíceis eles aconteçam na nossa vida. Então, geralmente os momentos difíceis eles acontecem primeiro por permissão divina. Ou seja, é quando Deus está nos aperfeiçoando. Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam nas nossas vidas justamente porque Ele deseja nos aperfeiçoar.
Ele deseja nos fazer melhor. E um outro motivo pelo qual às vezes nós vivemos momentos difíceis é por conta da colheita. É por conta de consequências, né, daquilo que nós plantamos. Então, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Deus permite, Deus é justo. E Ele permite qualquer semeadura. Mas Ele faz questão de que nós, né, colhamos aquilo que plantamos. Então, você pode estar vivendo hoje um momento difícil, ou por permissão divina, como no caso de Jó, que não fez nada, que era uma pessoa reta, fiel, correta, vivia, e que passou por uma permissão divina. E sofreu dificuldades, passou por coisas, mas isso fez com que ele fosse aperfeiçoado no Senhor. Ou por conta de uma atitude passada errada, que talvez hoje você esteja colhendo, porque há um tempo para a colheita, nem sempre, né, a gente colhe imediatamente quando fez. Mas o importante é que tanto uma como outra, ela pode ser aprendizado para a sua vida. Ela pode fazer com que você seja edificado e com que os planos de Deus, eles venham a se cumprir na nossa vida. Então, nós temos que ser gratos, nós precisamos ser gratos, nós precisamos entender e nós precisamos principalmente quantificar a nossa gratidão. O quanto nós temos sido gratos por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas se eu não posso olhar para o passado, se eu não posso olhar para o presente, se eu não posso olhar para o futuro, qual que é a chave da gratidão? O que move a minha gratidão? A gratidão, qual a chave da gratidão? É entender que Deus tem um plano específico para você. E que o passado, o presente e o futuro são partes desse processo. 1 Tessalonicenses fala assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, todas as coisas que acontecem nela são vontades de Deus, são permissões de Deus. Quando nós, entregamos a nossa vida para Deus, tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é permissão divina. E nós precisamos ser gratos, nós precisamos agradecer a Deus pelos bons momentos que Ele tem nos proporcionado e pelos maus momentos que Ele também, por vezes, nos proporciona. Nós temos que ser gratos a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito nas nossas vidas, mas também nós temos que ser gratos pelas pequenas, pelo levantar, pelo abrir dos nossos olhos, pela nossa saúde, por termos um teto, por pequenas coisas, mas também por grandes. Não somente quando eu ganho uma grande promoção no emprego, não somente quando eu sou curado de uma doença incurável, não somente quando Deus faz uma transformação, me liberta de um vício, me liberta, de alguma coisa, mas em todas as coisas, pelo alimento que está na minha mesa, por eu ter algo por vestir, por tudo, por todas as coisas. Eu sempre oro assim, esses dias estava falando sobre gratidão boba. Gente, no inverno eu oro pelo meu chuveiro, eu sou grata pelo meu chuveiro. Toda vez que eu entro tomar banho, eu falo: Deus, obrigado, o Senhor me deu um chuveiro maravilhoso. Então, no inverno, eu sempre lembro de agradecer pelo chuveiro. Mas nós temos que aprender a ser gratos por todos os momentos, por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? E para nós concluirmos aqui então, gratidão é muito mais do que dizer obrigado. Ela deve ser expressa em ações e não somente com palavras. A gratidão verdadeira está sempre acompanhada de outras virtudes, como amor, fidelidade, amizade, devoção, generosidade e serviço. Quando somos verdadeiramente gratos, nós sentimos a necessidade de fazer algo a mais. Então, eu estou expressando a minha gratidão, não somente com as minhas palavras, não somente dizendo obrigado, Deus, por aquilo que você tem me dado, mas a gratidão, ela desperta em mim uma necessidade de fazer algo mais. Eu desejo, eu anseio. Então, ela libera em mim outras virtudes. Ela faz com que eu queira servir mais a Deus, com que eu queira me dedicar mais, com que eu queira fazer algo a mais, com que eu deseje amar mais.
né? Ela faz com que eu seja mais fiel, ela faz com que eu queira, então ela provoca em mim uma ação diferenciada. Não somente palavras, a nossa gratidão, ela deve ser expressa em atitudes. Amém? Então coloque-se de pé para que a gente possa orar.